Bom dia, com alegria que nós estamos iniciando o nosso programa de hoje, hoje com alegria dobrada, porque nós estamos celebrando 49 anos da renovação carismática católica aqui no Ceará. No ano que vem será o ano do jubileu de ouro, né, da renovação carismática. Inclusive, agora dia 13 e 14 de julho, vai acontecer um congresso no ginásio Coberto Paulo Sarazate, promovido pela Renovação Carismática Católica, já preparando o ano jubilar. E é com alegria que nós vamos conversar hoje com Átila Brilhante sobre o começo da Renovação Carismática aqui em Fortaleza. Bom dia, Átila. Boníssimo dia, é um grande prazer, Ibiapina, falar sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida e para a vida da igreja, né? Sim. E para a vida da igreja no Ceará e da Igreja Universal. Né? Isso. Então, realmente eu fiz o Seminário do Espírito Santo no ano de 1981, certo? Sim. 1981. Em 80, o Papa João Paulo II esteve aqui no Esteve Congresso aqui no Nacional. Congresso. Eu era aluno do Colégio Cearense, né? No Colégio Cearense, nós tínhamos alguns grupos de jovens, Sim. 3 mereciam destaques, a Pastoral, que era o grupo do pessoal mais antigo, Moisés integrava esse grupo, e foi desse grupo que surgiu o próprio Shalom, certo? Certo. O Moisés, eu não estou dizendo que ele é velho aí, mas ele tem alguns anos a mais do que eu, então ele já era... Já passou dos 60. Já. Já passou. Mas ele tem a ajuda divina que ele vai ficando mais jovem, né? Com o passar do tempo. No Moisés isso parece ser verdadeiro. Cada vez que eu encontro ele está mais jovem. Eu sempre Né? digo, às vezes pessoas perguntam para mim, né? Qual era o que eu fazia para ser jovem, né? Eles, quem serve a Jesus não passa dos 33. É verdade. 33 anos. Nós temos 33, chegamos na idade máxima. Gostei da justificativa. Mas Sim. é o seguinte, aí naquela época, né? Veja como era interessante. O Colégio Cearense, né, a nossa pastoral era feita no Pirambu. E no Pirambu era um grande centro, ao mesmo tempo da renovação carismática. Você tinha lá o Padre Caetano, com aquelas senhoras lá da oração que você falou, é a Dona Beatriz, se eu não Dona me engano. Beatriz. Eu também fui algumas vezes lá, não fui tão assíduo quanto você, Eu quase morava lá com ela. mas estive lá algumas vezes. Tinha, inclusive, um trabalho mais assim social, na linha com o Ayrton, na época. Conheço. Né, que tinha uma relação mais complexa com a renovação carismática, mas de qualquer maneira era uma presença Era lá, uma presença. né, importante lá. Eu conheci. Então o que é que acontece? Aí o Shalom vai surgir exatamente da pastoral, né? Sim. Uma história belíssima e tal. E posteriormente eu fui para o seminário, fui ser seminarista da Sagrada Família de Nazaré, que era exatamente o seminário era situado, o Seminário Mundo Jovem no Montese. No né? Montese. E ali já tinha uma experiência mais ampla, porque, por exemplo, o nosso reitor lá, o Padre Albino, era um focolarino, né? Eu me lembro do Era uma Padre. espiritualidade focolarina, mas tinha grupos carismáticos, tinha o próprio Padre Batista, que era, né? Teve o Padre Carlos, eu não sei se o senhor se lembra, que foi um padre que veio do Sul, que também tinha uma ênfase muito carismática, né? Então, aí eu entrei no seminário e fiz aqui os 2 anos de filosofia. O seminário, o ambiente era um ambiente muito, vamos dizer assim, marcado pela teologia da libertação, né? Sim. Claro que ainda mas naquela época era mais militante, né? Agora é mais acadêmico, assim, né? Isso aí. Né? Era muito militante, então foi uma época muito rica, né? Foi uma época muito rica e de muito crescimento espiritual, embora as dificuldades fossem grandes, havia uma certa imaturidade, né? Isso. Na própria renovação, que é natural do próprio processo de crescimento. Ninguém nasce pronto, né? Então foi um período muito rico, né? Muito rico. Você vê que naquela época, quando eu entrei na renovação carismática, nós não tínhamos livros para estudar e conhecer os dons carismáticos. Eu, por exemplo, eu li aquele livro A Cruz e o Punhal e o Despertar dos Carismas, que é um livro de um evangélico dos Estados Unidos e tal, que tratava com os drogados, né? E aquilo me apaixonou, aquelas histórias.
e me apaixonou também essa questão dos carismas, né? Mas a gente conversando aqui fora do ar, eu conversava com você que nós éramos crianças, né? Por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez a orar em línguas, que eu não sabia, não é? E eu fui uma vigília, passar a noite nessa vigília, e lá, para a madrugada, começaram a orar em línguas. Eu nunca ouvi, achei aquilo, mas não me assustei, não. Eu fiquei curioso, que será isso, né? Onde é que eu estou, né? Então, nós começamos assim. Eu até tenho uma historinha com a Aloysio Nóbrega, que é o fundador da Face de Cristo, né? O Aloysio, ele fazia parte de um grupo de oração que eu coordenava com a minha esposa, e era só casais, né? E ele não tinha recebido o dom de línguas. E ele queria receber o dom de línguas, não sabia como. Se tinha alguma coisa que a gente podia explicar para ele conseguir orar em línguas. Aí o que ele fez? Ele foi para a Canção Nova, passou uma semana lá tentando receber o dom de língua e não recebeu. Não recebeu o dom de línguas, né? Andou pelo Brasil afora para ver se orava em línguas. Só que nessa época, havia 5 anos aqui em Fortaleza, no Ceará, houve uma seca realmente grande no estado do Ceará. Então os carismáticos loucos, né, foram para a igreja de São Bernardo e resolvemos passar 30 dias diante do Santíssimo rezando, pedindo chuva, não é? E eu estava numa noite dessas lá no São Bernardo, rezando, e o Aloysio chegou. A Aloysio sentou, eu disse: Aloysio, tu quer receber o dom de língua? Rapaz, eu estou atrás desse dom há muito tempo. Aí eu comecei a orar por ele, outras pessoas já oraram. Esse homem orou em língua, para ele foi maravilha. Então, a gente vê como era o nosso tempo, né? E, principalmente, a fé, porque a imprensa foi lá no São Bernardo, dizendo que no São Bernardo tinha se transformado na FUNSEMI, né? A FUNSEMI, o povo rezando e não chovia, né? 30 dias reza, quanto mais rezava, não tinha chuva. Aí foi um cara entrevistar a Emi nesse dia, aí disse: olha, vocês estão aqui há quase 30 dias e não chove rezando. Aí quando ele disse isso, começou a chover, aí voltou. Então foi assim, outro fato que eu me lembro com muita alegria, né? Do poder da oração, né? E naquela época, antes dessa vigília, a Renovação convidou um padre africano que veio dar uma palestra, inclusive ali no Piamar, tá ali a Guanabi, tem aquela quadra ali. E eu estava participando desse evento, e esse padre africano deu uma palestra para a gente, dizendo que na paróquia dele houve um tempo que estava morrendo muita gente. E não sabia por quê. Todo dia estava morrendo gente lá na paróquia dele. Ele dizia: vamos rezar. Aí começaram a rezar, pedindo a Deus, aí parou o povo de morrer. Aí dessa palestra dele surgiu, nos inspirou, então vamos pedir também para, em vez de parar a seca e que venha a chuva, né? Então tudo veio uma coisa. Bom, Deus é onipotente, né? Ele pode atuar impedindo as mortes ou evitando, e também pode atuar fazendo chover. Ele tem poder sobre tudo, né? Fazendo poder sobre tudo. Agora, nessa tua caminhada, você não ficou bem dentro de um grupo de oração? Não, eu tenho um amigo meu que disse que eu já enrolei todos os movimentos possíveis, porque eu entro, passo um tempo e saio, né? Mas é o seguinte, É curioso também. É porque é o seguinte, eu era desses movimentos carismáticos, aí depois fui para o seminário. Aí a minha espiritualidade não ficou nem uma espiritualidade completamente tradicional, nem carismática. Foi uma coisa meio intermediária. Certo. Aí o que é que acontece? Quando eu voltei, aí eu fiz vestibular para direito, me formei em direito, aí depois fui fazer mestrado em Campinas, São Paulo, e posteriormente doutorado no Reino Unido. Comecei a fazer o doutorado na Escócia e terminei fazendo o doutorado na Inglaterra. Sim. A minha esposa não era muito de movimento. Tinha uma devoção católica, sim, mas não era muito de movimento, entendeu? Eu tentei, até numa época, criei um movimento em torno da espiritualidade da Misericórdia, da Faustina, né? Sim, Faustina. Mas
assim, no fundo, eu sempre fui acionado por grupos para falar sobre isso. Então, tipo assim, como eu teve um tempo que eu dei muita palestra e eu tinha mais ou menos as palestras organizadas, as pessoas não tinham medo de me ligar na véspera, dizer, amanhã tem uma palestra, rapaz, pelo amor de Deus, 20, mas vá que você... Então eu É, comecei a achar que isso era um pouco o que Deus queria, não é nem que eu, entendeu? sei, sei. Até que eu fui parar num grupo, numa circunstância de vida bem difícil, Sim, posteriormente. sim, Eu fui parar num grupo, lá na cidade dos funcionários, que era uma área de missão do Shalom. sim, Não era propriamente o Shalom. É o sim. grupo lá da Dona Ruth, Diz que chamava-se é. Confiança em Deus, Sim. certo? Eu fui parar nesse grupo e um dia aparece lá o Cassiano. Ah, conheço, O que é que tu Cassiano. tá fazendo aqui? Que eu conhecia o Cassiano das antigas, Das entendeu? Eu não antigas. fazia parte de grupo nenhum. Não, tô nesse grupo aqui. Aí eu fiquei, às vezes, eu atuei um pouco nesse grupo, porque às vezes o pregador não vinha, ela me avisava na véspera, assim. Sim. Aí eu passei muitos anos nesse grupo e depois fui para o Mundo Novo, né? E quando eu saí do Mundo Novo, querendo atuar na paróquia, aí veio pandemia. Aí eu continuei assim atuando na, nas nulidades matrimoniais, ajudando as pessoas nos libelos, né, para Sim. examinando as situações para ela já chegar no tribunal eclesiástico com alguma uma narrativa mais ou menos organizada, né? Sim. E eventualmente participando de alguns movimentos, né? Assim, sem um compromisso mais firme. Hum. Acabei casando com a Josilene, que é cofundadora do Recado. Então eu Ah! então, Oh, tá entendendo? E atua já- também no MESC do São João do Tauape. Aí eu sim. sempre tive na igreja, mesmo quando eu era seminarista, eu às vezes ia para os focolarinos, às vezes eu ia para esses movimentos. Eu fiquei meio assim, universal, vamos dizer assim, Não, mas entendeu? você contando tua história é parecida com a minha, porque eu fiz o cursilho de cristandade, fiz renovação carismática, tive experiências com focolares, né? E o Monsenhor João Zabib ele dizia que eu era um bandeirante. Biapino, você é um bandeirante. Você não pode ficar preso em lugar nenhum. Você é como um passarinho. Você sai, bota a bandeira lá, outro vem assunto, você vai, né? E depois, quando você está fraquinho, você volta para o ninho, se alimenta. Aí, sabe, aí eu realmente, eu também sou assim como o Monsenhor disse, né? Eu estou no Exato. Shalom, estou me alimentando ali. É, Mas eu não sou Shalom dentro do eu Shalom. sei Eu como é. sou livre, né? É Assim, uma tô, outra civil, espiritualidade, é uma outra é outra espiritualidade. Né? atividade. Eu, por exemplo, estou na caminhada com Maria há 22 anos, começamos, né? Queremos Deus e outras coisas. E aqui no programa, né? Mas sempre eu fui universal. Eu digo, meu coração é universal, é a igreja, né? Mas a gente Exatamente. precisa ter um lugarzinho para a gente beber, né? A gente bebe um Exatamente. pouquinho, vai para a luta, quando está Exatamente. fraquinho, volta de novo, vai para a luta, Exatamente. volta. E assim a É por vida. aí. Mas você tem outras facetas, assim, que É, inclusive eu é vou. porque, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, né? Hum, Eu fui para a Escócia e eu ia levar a minha família, não deu certo eu levar, eu mudei da Escócia para Londres. Aí encontrei o Comunhão e Libertação. sim. Passei a frequentar o Comunhão e Libertação, já estava bem integrado no Comunhão e Esse eu não Libertação, conheci, não. que é um movimento que existe aqui, mas ele não é Existe. muito grande, é muito pequeno, É. né? Mas aí, quando eu chego aqui, nessas formações, eu acabei também de dar formações em alguns grupos mais tradicionais, Sim. porque eu tinha interesse pelos assuntos, eu já tinha. Quando eu entrei no seminário, que tinha aquela confusão de teologia da libertação e renovação carismática, os antigos se recordam, os É, mais novos nem sabem disso, não mas sabe, mas eu né, ouvi isso. antigamente era assim. Então eu me socorri de dois grandes mestres, né? Sim. O Dom Esteve Bittencourt, Opa, conheci. que tinha Conheci o livro, tem um livro. muita literatura, É tinha uma muito. revista, tinha muitos livros, e o Dom João Evangelista Martins Terra, que Sim. eram as minhas grandes referências teológicas, né? Aí eu, assim, fiquei com uma certa... Porque eram homens, o Dom Terra, eu cheguei a conversar com ele pessoalmente, o Dom Terra dominava 16 línguas, era um jesuíta daqueles da antiga, entendeu? É, Então, como eu li muito em assuntos teológicos, eu tinha mais condição de
falar sobre isso com esses grupos do que as pessoas que estão começando agora. Então eu fui chamado várias vezes também. Então eu fiquei meio sem uma... Ainda hoje sou assim. Ainda hoje é assim, mas é o seguinte, nós vamos para o segundo bloco, porque eu soube que você também tem um bom conhecimento sobre São José. Mas aí eu já vou chamar a Claudiana, que vai conversar com você sobre esse assunto. Com certeza, de interesse de muita gente. Falei-me São José. Agradecer estar aqui comigo. Você continua no programa? Eu agradeço o seu convite e é um grande prazer falar com a Claudiana, viu? Pronto. Então aguardem o segundo bloco. Participe da Caminhada com Maria 2024, dia 15 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, em honra à padroeira de Fortaleza. Neste ano com o tema Peregrinamos com Maria no Ano da Oração, saindo do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, na Barra do Ceará, até a Catedral de Fortaleza. Mais informações, arquidiocesedefortaleza.org.br. Realização, Arquidiocese de Fortaleza. E o casal setorial, que vai falar um pouco para vocês desse encontro maravilhoso. Júlio, Alcivânia. Nós somos o casal arquidiocesano do ECC na Arquidiocese de Fortaleza. E hoje, domingo, 7 de julho de 2024, estamos na alegria do segundo Sempre Encontrando. O ECC da Arquidiocese de Fortaleza está presente desde 1977 e nós atuamos em 120 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza. Então nós temos uma verdadeira multidão de casais, buscadores de Cristo nas nossas paróquias. Cleber, Austela. nós somos o casal setorial do setor 1B. Região São José. Está aqui, nesse momento, desse dia tão especial, com o nosso casal arquidiocesano. É uma alegria imensa, é uma missão muito grande, mas o resultado espiritual que vem para a gente é engrandecedor. A gente parabeniza todos por esse movimento, por esse momento hoje aqui que você colocando e agradecer a Deus pela oportunidade que nos dá. Sabe, missão privada e missão pública. Queríamos também dizer que nós somos muito gratos a todos os diretores espirituais de todas as paróquias que nos acolhem, que acolhem e recebem o ECC, que transforma a vida, transforma famílias, transforma casais. Amém. 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 Que o Senhor abençoe cada família, cada casal, que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado, proteja e que o Senhor abençoe todos os que estão aqui e os que estão em casa e que virão no próximo. Sempre Encontrando! Isso aqui é massa! É massa! É com grande alegria que estamos aqui com o professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Átila Brilhante, professor de filosofia, que veio conversar conosco a respeito de São José. É um prazer imenso estar aqui com você falando sobre São José. Conheci o professor num grupo da consagração a São José. Um grupo excelente. Pode contar para a gente, professor? Olha, é interessante. Vamos dizer assim, comemoração aos 150 anos, né, da proclamação de São José como o padroeiro universal da igreja, né? Eu comecei a observar que não havia nenhuma movimentação de consagração a São José. Certo? Então, eu digo, não, mas não está tendo agora, mas à medida que for se aproximando o final do ano, vai ter, entendeu? Eu, honestamente, comecei a contactar a paróquia, perguntar a todo mundo e me diziam, rapaz, não tem, ninguém vê consagração aqui, organização de consagração a São José, entendeu? Eu tinha lido o material do padre Calloway, aquele americano, né, que tem um livro especificamente para preparatório nos moldes do Montfort. Assim, aquele livro do Montfort, A Consagração a Maria, ele fez um
nos mesmos moldes, né, para orientar a consagração das pessoas a São José. Só que eu achei o livro interessantíssimo, riquíssimo, né, mas eu não achei que para o jeito cearense a coisa daria certo, porque é longo demais, ia demorar muito tempo, entendeu? Então eu fiz uma versão, né, também utilizando outros autores, né, o cardeal Lepicier e outras fontes, sobretudo também me valendo do material dos Oblastos de São José do Paraná, né? Eu fiz um mix aí e preparei 7 encontros, né, de consagração. E aí o encontro me surpreendeu. Eu achava que ia dar umas 20 pessoas, rapaz, eu não me lembro quantas foram, mas foram algo em torno de 80 a 100, uma coisa... E também tinha muita gente do interior, de né? Muita todo gente canto, de outro gente do sul. estado. Então eu fiquei surpreso, né? Porque eu sou devoto de São José bem antes disso, né? Eu não sou devoto desde do meu início na vida da igreja, não. Mas eu me tornei um devoto de São José, vamos dizer assim, lá por volta de 2005, 2007, entendeu? E eu tinha aquela espiritualidade, mas eu senti como se fosse uma ofensa a São José. No Ceará não tem uma consagração no ano exatamente dos 150 anos, que nós comemoramos os 150 anos, né, da proclamação dele como padroeiro da igreja. Aí nós organizamos, e depois disso, organizamos um pequeno grupo chamado São José, Luz dos Patriarcas, né? Que aí é um tema que eu tentei desenvolver. Por que ele é luz dos patriarcas? O que é que significa dizer que ele é luz dos patriarcas, né? Porque nós sabemos que a figura do pai a dimensão da masculinidade vem sendo muito aviltada, né? E ele é pai. O pai é associado geralmente com o protetor, com o provedor, né? E ele é o pai também porque ele é o educador da fé. Ele educou o próprio Filho de Deus nos caminhos da fé, nos caminhos da Torá, no caso, né? Então, eu percebi que havia uma necessidade gigantesca, porque nos momentos em que a igreja passou por situações dificílimas, ela recorreu a São José. E quando ele foi proclamado padroeiro da igreja, foi num contexto muito próximo do Concílio Vaticano I, que a igreja vinha sendo atacada de forma brutal pelos poderes seculares, certo? Inclusive houve, por assim dizer, a dissolução dos Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios eram no meio da Itália, em que o Papa era não apenas o chefe da Igreja Universal, mas ele também era o chefe temporal dessa área, entendeu? Exatamente para ele não ficar num canto em que ele fosse oprimido, se criasse uma situação. Mas os poderes daquela época se reuniram contra ele, entendeu? Então ele recorreu a São José, na verdade, para pedir a proteção, porque São José protegeu o Deus Menino e a Santíssima Virgem nos momentos de grande perseguição. Nós podemos nos lembrar de Herodes, que tentou eliminar o Filho de Deus, né? E São José, na sua humildade, mas um homem que tinha profunda intimidade com Deus, ele recebeu as informações necessárias para fugir antes que que a vida de Jesus fosse eliminada por Herodes, né? É claro que Herodes não tem poder sobre Jesus, porque Jesus é onipotente, né? Mas ele, como ele se fez homem, ele precisou de um pai que o removesse para outro lugar, no caso para o Egito, para evitar que a vida dele fosse de algum modo, que ele fosse de algum modo lesado ou que ele perdesse a vida, né? Então São José é um especialista, por assim dizer, nessas horas difíceis, né? Horas de desterro, né? A devoção a São José pode nos ajudar na fé e no amor a Deus. Primeiro porque ela tem uma dimensão muito interessante que até o cardeal Lepicier e outros falam, né? Que outros autores também falam disso. É que São José, ele tem uma vida espiritual que, em certo sentido, contrasta com a dos apóstolos, né? Porque se a grande missão dos apóstolos foi apresentar Jesus, a deles, em certo sentido,
foi esconder Jesus, né? E proteger Jesus. Mas não proteger Jesus de uma forma, vamos dizer assim, egoística, porque ele queria sonegar Jesus aos outros, mas para que ele pudesse se preparar humanamente para exercer a grande missão que ele posteriormente iria desenvolver, né? Por isso que há quem diga que São José, o padre Stramari, certo? Tarcísio Stramari é um grande, talvez tenha sido o maior josefólogo do século passado. Morreu recentemente com a Covid, certo? Ele fala que Jesus é o despenseiro da Eucaristia, quer dizer, aquele corpo que ele preservou vai ser o corpo eucarístico posteriormente, né? Que é um corpo sem mácula, né? Como o cordeiro que era oferecido tinha que ser também, já no Antigo Testamento. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é uma ação eficaz. Então, São José é uma referência de pai, é uma referência de esposo, é uma referência de trabalhador, por isso que ele é luz dos patriarcas, porque ele ligou Jesus à dinastia dos patriarcas e ele também protegeu Jesus e iniciou Jesus nas verdades da fé. Muito obrigada pela sua participação, professor. Que o senhor deixe o convite para quem está em casa, que queira participar de algum grupo, que queira se consagrar, né? Se é anual. A nossa consagração é anual, né? É online a preparação, mas tem no dia da consagração há uma missa em que todos são chamados a se fazer presente. Aqueles que não puderem acompanham online, porque isso é transmitido, né? E o grupo São José, Luz dos Patriarcas, ele se reúne às 9h30 da noite, às 21h30 de toda quarta-feira, para rezar as 7 dores e 7 alegrias de São José, né? Quem conduz principalmente esse grupo é o André, que é um dos nossos membros, que é do grupo Recado e mora em Sergipe. Mas como ele é mais talentoso aí na dimensão aí da internet, ele é o que conduz o grupo, né? Eu estou sempre presente, às vezes acontece de eu não estar por razões profissionais, que tem aula naquele dia e tal, eu não posso. Mas é um grupo que está desde desses compromissos que nós fizemos, né? Dessas consagrações, que ele vem funcionando até para nossa surpresa, porque eu não planejei nada disso, é quase como essa vinda aqui, que não foi muito planejada. Aconteceu porque Deus quis mesmo. Como né? São José, né? Que foi agraciado pelo anjo dormindo, né? Ainda né? dormindo. E de noite, né? De noite, vamos embora, porque senão o menino vai... Então eu agradeço o convite e foi um imenso prazer aqui estar com vocês. É uma alegria e uma bênção. Estamos com Dom Gregório Paixão, bispo de Fortaleza, que vai dar uma mensagem para a família CC. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, uma graça muito grande poder estar aqui nesse momento me preparando para a celebração eucarística, de um modo especial unir a todos vocês que pertencem ao movimento dos encontros de casais com Cristo, de um modo especial essa profunda alegria de saber que, enquanto família totalmente colocada à disposição da igreja, de todos os casais, naturalmente, né, daqueles que labutam nas pastorais, nos movimentos, em todos os outros âmbitos da nossa igreja, através dessa graça, dessa presença, que é o encontro de casais com Cristo. Peço que Deus os abençoe sempre, cada vez mais, que os faça profundamente felizes e que cada vez mais, unidos, cada vez mais com o coração dilatado, nós possamos continuar servindo a Deus e servindo aos irmãos que Ele nos confiou através dessa tarefa fundamental de fazer com que o Evangelho toque o coração de todos. Assim, que Deus os abençoe, que Deus os faça profundamente felizes e vamos nos encontrando, porque essa é a grande graça que se dá na vida de todos os encontristas. Que Deus os abençoe e a Virgem Maria nos proteja.